A questão número 9 tem aqui uns sólidos geométricos. O que é isso aqui? Isso aqui é uma esfera, isso aqui é um cone, isso aqui é um cilindro, isso é uma pirâmide e isso aqui é um prisma. Isso aqui é uma das coisas que está no programa do Colégio Militar, saber identificar os nomes dos sólidos geométricos. Essa matéria aqui, lá para o ensino médio, ela é chamada de geometria espacial. Mas no quinto ano, sexto ano, ela costuma receber o nome de unidade 2, unidade 3. Os livros normalmente não fazem separação entre a aritmética e a geometria. No fundo, isso aqui se chama geometria espacial, mas no programa do Colégio Militar é chamado de espaço e forma. E nos livros didáticos normalmente não se dá um nome a essa matéria, dividem só o livro em capítulos, em unidades. E normalmente essas questões aqui são fáceis, basicamente você tem que saber identificar os nomes e os elementos desses sólidos geométricos. O que é uma face, o que é um vértice, o que é uma aresta, né? Principalmente. Então vamos ver o que ele está pedindo aqui. No laboratório de matemática do Colégio Militar do Rio de Janeiro, há somente os modelos de sólidos da imagem a seguir. Esses aqui. Eles são chamados de sólidos geométricos. E é bom você saber que os sólidos geométricos, eles são espaciais, né? Por exemplo, quando você está no plano, num papel, você não tem um sólido geométrico, você tem uma figura geométrica. Por exemplo, isso aqui é um triângulo, mas no espaço você tem uma outra figura que não é assim, é uma figura tridimensional. Como se chama essa figura? Correspondente ao triângulo, só que no espaço. Essa aqui é a pirâmide, né? A figura correspondente ao círculo no espaço em 3 dimensões é a esfera, que é isso aqui. Certo? Sabe-se que são 40 esferas e que o número de cilindros é 3 vezes o número de arestas da pirâmide. Então aqui ele já falou o nome de 3 sólidos. Ele já falou esfera, ele já falou cilindro e ele já falou pirâmide. Ele já falou aqui o nome, então, de 3 sólidos geométricos. Você consegue identificar aqui nessa figura quem é quem? Isso é muito fácil, né? A esfera está onde? Está aqui. A esfera tem o formato da bola, né? Então, isso aqui é uma esfera. E o cilindro está onde? O cilindro está aqui. O cilindro tem o formato da lata. Então, cilindro. E ele fala também aqui da pirâmide. Como é que é a pirâmide? É esse ou esse. É só você lembrar das pirâmides do Egito, né? O formato é esse aqui. Então, isso aqui é uma pirâmide. Tá, e ele deu essas informações aqui para você descobrir a quantidade de cada sólido desse aqui. Mas ele ainda está falando aqui, tem mais 2 sólidos para citar aqui no enunciado. Então, sabe-se também que existem 24 poliedros de 5 faces. Poliedro de 5 faces. Olha só, o que é poliedro? Poliedro é um sólido geométrico que tem suas faces como sendo polígonos. Podem ser quadrados, triângulos, quadriláteros quaisquer, né? Então, por exemplo, isso aqui é um poliedro. Ele tem um nome específico, mas ele pertence à categoria dos poliedros. A pirâmide também é um poliedro. Agora, o cilindro não é poliedro. Esse aqui, que você já sabe o nome dele, é o cone. O cone não é o poliedro. O cone é o formato do chapeuzinho de palhaço, né? E esse poliedro aqui, ele se chama prisma.
E é bom a gente lembrar que os sólidos geométricos, eles se dividem em duas categorias. Os poliedros e os chamados corpos redondos. Então aqui nessa figura nós temos dois poliedros. Esse aqui é um poliedro e esse aqui também é um poliedro. Um poliedro é um sólido geométrico que tem suas faces formadas por polígonos. Então, quem são os polígonos? Triângulo, quadrilátero, pentágono e assim por diante. Então, temos aqui dois poliedros. Agora, tem os outros poliedros que são chamados de corpos redondos. Eles têm faces que não são polígonos. São faces arredondadas. Então, quem é corpo redondo aqui? Nós temos três. A esfera é um corpo redondo, o cone e o cilindro. Quer dizer, eles têm algum tipo de arredondamento nas suas faces. Pronto, então isso aqui se chama classificar os sólidos geométricos, que é uma coisa que está sendo pedido no edital. Então, sabe-se também que existem 24 poliedros, poliedros de 5 faces. Calma aí, quem é poliedro de 5 faces? Aí você vai olhar para cá e vai pensar que é esse. Tem 5 faces aqui? Não. Esse poliedro não tem 5 faces. O poliedro que tem 5 faces é esse aqui, Essa pirâmide aqui, ela tem 5 faces. Ela tem a base, que é um quadrilátero, tá vendo? A base. E aqui ao lado, nas laterais, tem umas 4 faces. Então, esse poliedro, ao todo, tem 5 faces. Tem que prestar atenção. E esse outro aqui tem quantas faces? Ele tem 5 faces laterais e ainda uma base aqui e uma base aqui. Esse aqui tem 7 faces. Então, existem 24 poliedros de 5 faces. Ele está se referindo a esse poliedro aqui. Tá. E sabendo-se também que o número de cones é igual ao quádruplo do número de faces do prisma. Então, exatamente o que ele está falando aqui, né? O cone e o prisma. Então, ele já mencionou todos os 5 aqui no enunciado. Ele deu informações para você descobrir a quantidade deles. E aqui, finalmente, já a quantidade de prisma é o número menor do que 50 e múltiplo simultaneamente de 6 e 7. Quer dizer, ele deu aqui charadas matemáticas para você descobrir a quantidade de cada um deles. Dentre as frações abaixo, qual representa a quantidade de poliedros em relação à quantidade total de sólidos? Olha aqui, os poliedros são esses. E aqui o total de sólidos. Ele quer saber qual é a fração que representa a quantidade desses em relação à quantidade total. Então, a gente precisa descobrir a quantidade de cada um deles, usando essas informações aqui. Então, já relembrou o que é um poliedro? Já relembrou o que é um corpo redondo? Já relembrou o que é uma pirâmide, o que é um prisma, o que é um cilindro, o que é um cone e o que é uma esfera? Então, vamos agora descobrir essas quantidades com as informações. Então, sabe-se que são 40 esferas. Esse é o mais fácil, hein? Já dá o número direto? São 40 esferas. Tá, são 40 esferas. E o número de cilindros, cadê os cilindros? São esses. O que tem? O número de cilindros é 3 vezes o número de arestas da pirâmide. Então, número de arestas da pirâmide. Essa pirâmide é assim, Ela é uma pirâmide de base quadrada, né? E o que é aresta? Aresta é isso aqui, Aresta é uma linha que liga 2 vértices. Então, lembrando, em todo poliedro você tem faces, que são os polígonos que formam o poliedro.
Aqui a gente tem faces triangulares, né? Aqui são faces triangulares e lá embaixo tem uma face quadrangular. Tá, então são faces. O que são vértices? Vértices são isso aqui, ó. E o que são arestas? Arestas são o encontro de duas faces. Então, tudo isso aqui é aresta. E nas extremidades de cada aresta, você tem vértices. Tá bom, então, ele quer saber isso aqui, ó. O número de arestas dessa pirâmide. Por que ele falou isso? O número de cilindros é 3 vezes o número de arestas da pirâmide. Então, quantas são as arestas dessa pirâmide? Ó, vamos contar. 1, 2, 3, 4 são as da base. E aqui nas laterais a gente tem 5, 6, 7 e 8. Então, a gente tem 8 arestas nessa pirâmide. Tem outros tipos de pirâmide. Por exemplo, essa pirâmide aqui, ó. O que ela tem de diferente? Essa é uma pirâmide de base triangular. O número de arestas dela é diferente. Ó, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa aqui tem 6 arestas. Certo? Então, essa pirâmide do problema aqui tem 8 arestas. Ele falou isso aqui, ó. O número de cilindros é 3 vezes o número de arestas da pirâmide. Quantas são as arestas da pirâmide? Essa aqui, pirâmide do problema, 8. E 3 vezes isso é 3 vezes 8, 24. O que é esse 24? É o número de cilindros. Então, o número de cilindros é 24. Tem que fazer com atenção para não errar, tá? Para não trocar cone por cilindro, por exemplo. Sabe-se também que existem 24 poliedros de 5 faces. Quem são os poliedros de 5 faces? Poliedros aqui nós só temos esses e esses. Os que têm 5 faces são quais? São esses aqui. Essas pirâmides aqui, elas têm 5 faces. A face de baixo, que a gente chama de base, e as 4 faces laterais. Então, essa pirâmide aqui do problema, ela tem 5 faces. Então, existem 24 poliedros de 5 faces. Esses aqui não são de 5 faces. Esses aqui, a gente já viu que tem 7 faces, né? Então, existem 24 poliedros de 5 faces. Ou seja, são 24 pirâmides. 24 poliedros de 5 faces são 24 pirâmides, certo? E que o número de cones é igual ao quádruplo do número de faces do prisma. Calma aí. Qual é o número de faces do prisma, hein? São 7 faces. A gente já viu isso. Esse prisma, ele tem base pentagonal. É um pentágono, polígono de 5 lados. Então, a gente tem aqui 5, que são as faces laterais, mais essa aqui 6 e mais essa aqui 7. Tá certo? Então, esse prisma tem 7 faces. Olha aqui. O número de cones é igual ao quíntuplo do número de faces do prisma. Como o número de faces do prisma é 7, o quíntuplo disso é 5 vezes 7, 35. Ou seja, o número de cones é 35. Agora só falta esse, né? Então, a quantidade de prisma é um número menor do que 50 e múltiplo simultaneamente de 6 e 7. Quem são os múltiplos de 6 e quem são os múltiplos de 7? Múltiplos de 6, sem contar com zero, vamos fazer do 6 em diante, eles são o 6, o 12, o 18, é só ir somando 6, né? O 24, o 30, o 36, o 42, o 48, tá bom. É só até 50, né? Um número menor do que 50, múltiplo de 6,
esses são os múltiplos de 6 abaixo de 50. E os múltiplos de 7 são 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, chega. É só abaixo de 50. Então, múltiplo de 6 abaixo de 50 e múltiplo de 7 abaixo de 50. Qual é o número que está nas duas listas? O único número que está nas duas listas é esse aqui, ó, o 42. Então, esses são os múltiplos de 6 abaixo de 50, esses são os múltiplos de 7, e aqui o múltiplo comum, né? Que na verdade é o mínimo múltiplo comum, é o MMC entre 6 e 7, é 42. Tem outros múltiplos de 6 e 7, né? Tem o dobro de 42, tem o triplo de 42, quer dizer, todos os múltiplos de 42 são múltiplos comuns de 6 e 7, mas ele quer saber abaixo de 50. Abaixo de 50 só tem esse aqui, 42. Certo? Então o que é isso? A quantidade de prismas é 42. Então vamos anotar aqui 42. E aí, depois que você encontrou a quantidade de todos esses sólidos aqui, dá uma conferida. Por quê? A pessoa pode errar isso aqui porque não sabe o assunto, ou pode errar porque se distraiu. A distração pode afetar qualquer pessoa, né? Então, eu terminei de calcular aqui as quantidades todas. Então, vamos dar uma conferida. Ó, conferir se os números que a gente achou aqui estão certos. Sabe-se que são 40 esferas, certo? 40 esferas. E que o número de cilindros é 3 vezes o número de arestas da pirâmide. Ó, a pirâmide tem quantas arestas? 1, 2, 3, 4, as laterais. E contando aqui com a base, 5, 6, 7, 8. 8 arestas. E 3 vezes o número de arestas é o número de cilindros. Então, 3 vezes 8, 24. Então, o número de cilindros é 24, tá certo. Sabe-se também que existem 24 poliedros de 5 faces. Cadê os poliedros de 5 faces? Aqui, ó. Esses têm 7 e esses têm 5. Então, são 24 poliedros de 5 faces. Então, 24 pirâmides, tá certo. E o número de cônes é igual ao quádruplo do número de faces do prisma. O prisma tem 7 faces. Esse prisma aqui, porque ele tem 5 faces laterais e mais as duas bases. Então, 5, 6, 7. O quádruplo de 7 é 28. E olha aqui, ó. Eu escrevi o quíntuplo em vez de escrever o quádruplo. Isso aí é falta de atenção. Isso pode afetar qualquer um, né? Então, não é 5 vezes 7, é 4 vezes 7. Então, corrigindo aqui, é 28. Isso pode acontecer com qualquer questão, com qualquer pessoa, com aluno ou com professor, tá? O objetivo desse monte de termos matemáticos aqui é esse mesmo, é te confundir. Tá, então, tudo aqui já conferido, aqui é 28. A quantidade de prismas é o menor número, menor do que 50 em múltiplo de 6 e 7. Esse número é 42. Então, 42 aqui a gente já fez. Agora a gente pode responder a pergunta, ó. Dentre as frações abaixo, qual representa a quantidade de poliedros em relação à quantidade total de sólidos? Poliedros, vamos ver quantos são. E o total também. Vamos ver quantos são. E aí a gente faz aqui uma fração, né? A quantidade de poliedros em relação ao total. Quantos são os poliedros? Poliedros, a gente viu que são esses e esses. As pirâmides e os prismas. Então, 24 mais 42. 24 mais 42, isso dá 66. E o total? O total você vai somar todo mundo aqui. Aqui a gente já tem 66. Agora a gente soma aqui com 24, com 28
e com 40. Isso aqui vai ficar 10 mais 8, 18, vai 1. 7 e 4, 11. 11 mais 4, 15. 158. Então, o total é 158. A tal fração que ele está pedindo é isso sobre isso. 66 sobre 158. Cadê? Não tem. Então, deve estar simplificado, né? 66 por 158 dá para simplificar por 2, numerador e denominador. Então, dividindo numerador e denominador por 2, vai ficar 66 por 2 dá 33. E 158 por 2, isso dá 79. É só armar a continha, né? Então, 33 sobre 79. E 33 sobre 79 tem aqui, ó. Certo? Então, a resposta correta é a letra A de alfa.